Olá a todos, meu nome é Thiago Maia e o objetivo do vídeo de hoje é continuar a resolução dessa situação-problema que a gente começou a resolver na semana passada. Faço um programa em Java que some dois números reais digitados pelo usuário. A diferença dessa situação-problema para as demais do nosso canal foi que envolveu o projeto de um pequeno front-end que permitisse ao usuário digitar os dois números e ao mesmo tempo o resultado pudesse ser exibido a partir dessa janela. Então o front-end do programa em questão deverá ser similar ao exemplo apresentado ao lado. Como eu já disse no início do vídeo, a gente já teve a oportunidade de começar a resolver essa situação-problema na semana passada, onde a gente teve a oportunidade de utilizar os recursos de criação de interfaces gráficas a partir de recursos drag and drop disponíveis no NetBeans IDE. Então a gente terminou a resolução da situação-problema da aula passada, criando o front-end solicitado nos slides de situação-problema, ok? Então, como a gente pode observar, nós já temos uma janela principal, nós temos os campos, rótulos, os botões também, e a gente já teve a oportunidade de implementar os eventos associados ao botão limpar e botão sair. Ficou faltando criar o evento associado ao botão somar, que é o principal processamento a ser realizado pela nossa aplicação, ok? A gente viu também na aula passada ou na situação problema passada, que a possibilidade de criar um método que vai ficar associado ao evento de clique para o botão em questão é, a partir da interface gráfica de criação de GUI do nosso NetBeans IDE, clicar rapidamente com o botão esquerdo duas vezes no elemento de interface gráfica, na qual a gente vai digitar uma sequência finita de passos que serão executadas automaticamente ao pressionamento do botão somar. O NetBeans vai automaticamente mudar a exibição de tela da tela de criação de interface gráfica a partir de drag and drop para a área de edição de código, propriamente dito, onde o nosso cursor vai ser direcionado automaticamente para o método que representa o evento de execução do botão, ok? Então, o que é que a gente vai ter que fazer nesse método chamado de botão somar action performance? A gente também viu no vídeo passado que sempre o NetBeans vai definir o padrão de criação de métodos que representam eventos, onde o primeiro fragmento do nome do método vai ser o nome do elemento ou do componente de interface gráfica, que no caso a gente chamou na aula passada de botão somar, associado ao nome action performance, que normalmente é o nome dado para métodos que representam eventos. Serão métodos disparados automaticamente após a ação do usuário para com a interface gráfica. Okay? Meu objetivo nessa classe é justamente somar os dois números recebidos ou digitados pelo usuário a partir dos campos de texto que a gente inseriu na nossa interface gráfica. Okay? A questão pediu para que eu pudesse somar dois números reais. Então, dentro de um método eu posso, por exemplo, declarar variáveis. Então, eu vou declarar as seguintes variáveis reais que vão representar os números digitados pelo usuário a partir da minha interface gráfica. Então, como são números reais, eu vou declarar como sendo do tipo double. Isso vai permitir que o usuário possa digitar números reais grandes ou pequenos. Eu não teria a preocupação em definir ou delimitar o número a ser digitado pelo usuário, caso eu tivesse declarado essas variáveis como sendo do tipo float, por exemplo. Okay? Vou chamar essas variáveis de num1, num2, soma, onde nessa variável eu vou armazenar o resultado da soma entre num1 e num2. Qual é o meu problema de momento? Esses números vão ser digitados pelo usuário a partir de cada um dos campos textuais que a gente já inseriu na nossa interface gráfica. Lembrando que na aula passada a gente chamou cada um dos campos existentes na minha interface gráfica de campo 1, campo 2 e campo 3. Então eu preciso obter os textos digitados dentro de cada um de tais campos, ok? Então voltando aqui para o meu código fonte, meu objetivo é que no 1 acesse o primeiro campo, que a gente chamou de campo 1, vou digitar ponto, e a partir do método getText, eu vou ter a possibilidade de capturar toda a informação textual digitada dentro do campo que eu chamei de campo 1. Já que o método não depende de parâmetros, eu simplesmente abro e fecho parênteses. Mas qual é o problema de utilizar o método getText? Um campo de texto
só vai me retornar texto, já que o método getText me permite capturar um texto digitado dentro de campo 1. Qual é o problema? No 1, eu declarei como sendo do tipo double. E meu interesse é capturar um número real, sendo que o método que eu estou utilizando só me retorna texto. Então, eu vou ter a necessidade de, para resolver essa situação problema, eu vou ter que primeiro capturar o texto digitado pelo usuário, convertê-lo para double, para só então atribuir a variável no 1. Para resolver esse dilema, eu vou criar aqui um string. Eu posso dar qualquer nome para esse objeto, mas especificamente para resolver esse problema, eu vou chamar ele de auxiliar, denotando o objetivo dessa variável dentro do meu método. Ele vai servir como uma espécie de variável auxiliar mesmo. Eu vou utilizá-lo para capturar o texto digitado pelo usuário, atribuir a variável auxiliar. Nesse momento eu vou ter um string associada, um string atribuído à variável auxiliar. Logo em seguida eu vou convertê-lo para double e aí sim atribuir a saída da conversão de dados de string para real, vou atribuir a variável num1. Vou fazer a mesma coisa também para a variável num2, quando eu obter as informações digitadas pelo usuário a partir do campo que eu chamei de campo 2. Ok? Então, pois bem, então inicialmente eu não vou atribuir a saída do método getText diretamente à variável num1, mas sim a variável auxiliar. Ok? Então, auxiliar, note que agora não existem mais erros, porque o dado retornado pelo método getText é um string, portanto a string foi atribuída à variável auxiliar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a variável num1, ok? E vou atribuir a variável num1 a saída da conversão. Okay? Existem algumas classes Java que representam informações numéricas. E a partir dessas classes numéricas, eu posso ter acesso a métodos de conversão associadas a tais classes. Por exemplo, eu tenho associada ao tipo de dado double em Java, eu tenho a classe double. Por double, agora, não ser um tipo, ser uma classe, aqui eu digitei o D da classe double maiúscula, seguindo aquele padrão que sempre em nomes de classe Java possui o primeiro caractere maiúsculo. Para deixar claro que isso aqui não é o tipo double, e sim a classe double. Ok? Associado à classe double, eu tenho um método estático. Um método ser estático significa que eu não tenho necessidade de criar um objeto para acessar seus recursos. Então, associado à classe double, eu tenho um método parseDouble, que tem o objetivo de receber um string como parâmetro e convertê-lo para double. Então, a partir desse método, eu posso converter um string para um dado com tipo double. Entre parênteses, eu vou digitar a string a ser convertida para double, que nesse meu caso, nesse meu primeiro caso, é string auxiliar. O que é que eu implementei, ou qual foi o meu objetivo de implementar a seguinte instrução? É pegar a string auxiliar, que inicialmente capturou as informações textuais digitadas pelo usuário a partir de campo 1, converti ele para double utilizando o método parseDouble. Tal método é acessível a partir da classe double, e a saída do parseDouble foi atribuída à variável num1. Agora, de fato, eu tenho o dado do tipo double digitado pelo usuário, já que eu converti o seu referido dado de string para double. Note que, já que eu já tenho o dado convertido e já atribuí o dado convertido para a variável num1, eu posso utilizar a mesma variável auxiliar para, a partir de agora, capturar a informação digitada, não agora em campo 1, mas em campo 2, realizar uma nova captura e, utilizando a variável num2, converter esse dado string, convertê-lo para double novamente e armazená-lo na variável num2. Note que esse processo pode ser resolvido a partir de um simples Ctrl+C, Ctrl+V. Auxiliar agora vai receber o dado digitado pelo usuário a partir do campo que eu chamei de campo 2.
E não tem problema de atribuí-lo novamente à variável auxiliar, porque não tem mais a necessidade de eu reter a informação textual digitada em campo 1. Já que meu objetivo não é obter a string, e sim o dado convertido de string para double para cada campo digitado pelo usuário, ok? E aqui eu vou mudar de num1 para num2, mantendo o comando de conversão digitado anteriormente. Logo em seguida, com num1 e num2 já capturados, eu posso realizar a minha soma. Então aqui, ó, soma irá receber num1 mais num2. Só vou ter o trabalho agora de setar o campo que representa o resultado, que a gente chamou na aula passada de campo 3, e exibir o resultado da soma nesse campo. Porém, a gente vai ver que a gente vai passar por um outro pequeno problema de conversão de dados novamente. Então aqui, ó, eu vou acessar o campo 3, ponto. Quando eu digitar campo, ponto, eu vou ter acesso a todos os métodos associados a um campo de texto ou JTextField, que é um componente de interface gráfica associado aos componentes, ao pacote da classe Swing, ok? Entre os métodos associados a campos textuais, eu tenho o método setText. Eu tenho o método getText para obter um dado digitado a partir de um campo textual. Eu tenho o método setText para exibir uma informação textual dentro de um campo do tipo JTextField. Mas qual é o problema? Meu objetivo aqui é exibir dentro do campo 3 o resultado da minha soma entre num1 e num2, representada pela variável do tipo double, soma. Bem, qual é o nosso próximo dilema em relação à conversão de dados? O setText me permite setar um determinado texto a ser exibido dentro de um JTextField, que a gente chamou na aula passada de campo 3. Qual é o nosso problema atual? Soma é do tipo double. Mas setText só me permite receber como parâmetro informações do tipo string ou da classe string. Então, antes de exibir o resultado da soma, eu preciso converter esse dado do tipo double para string. É aí que entra novamente a necessidade de conversão de dados. Bem, para que eu possa converter um dado do tipo double para string, eu primeiro vou ter que acessar a classe string, que me permita acessar um método estático que me permita converter dados reais para string. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo utilizar a variável auxiliar, que vai servir de base para receber a saída da minha conversão de double para string. Para que eu possa converter dados para string, eu preciso utilizar a classe string e fazer um acesso estático ao método valueOf. O método valueOf pode receber como parâmetro um dado numérico. Esse dado numérico vai ser o resultado da nossa soma, representada pela variável soma. O que é que eu estou dizendo aqui? Acesse o conteúdo da variável soma, converta esse dado para string e armazene a saída do método valueOf na variável auxiliar. A partir de agora, o resultado da minha soma foi convertida para string. Agora, a variável auxiliar pode ser utilizada como parâmetro do método setText associado ao campo que eu chamei de campo 3. Então, aqui dentro, no lugar de digitar diretamente a variável soma, eu vou digitar a variável auxiliar. Vamos ver se agora o nosso problema foi resolvido e o objetivo da nossa questão ou da nossa situação problema foi atendido. Pois bem, temos a nossa aplicação em execução. Vou digitar 2, vou digitar 3. Quando eu clicar em somar, o nosso resultado do tipo double vai ser exibido no campo resultado. Note que o botão limpar também está funcionando, que foi um recurso que a gente também implementou na aula passada, e o botão sair também está funcional. Mas observe que, até para poder a gente finalizar a nossa situação problema de hoje, observe o seguinte, por exemplo, se eu digitar 4 e digitar 2, o resultado da soma vai ser 6, ok? Até aí tudo bem. Mas qual é o problema? O terceiro campo sempre vai ter informações geradas pela nossa própria aplicação. Portanto, não seria interessante a gente permitir ao usuário, por exemplo, apagar o conteúdo gerado automaticamente
pela nossa aplicação aqui no campo 3 ou o campo de resultado. Seria interessante que a gente pudesse bloquear esse campo para edição, permitindo que apenas a nossa aplicação pudesse editá-lo. Como é que eu posso fazer isso a partir do NetBeans? Vamos fechar aqui a nossa interface gráfica, voltar para a nossa aplicação e especificamente aqui na nossa região de projeto. Se você ainda estiver vendo a região de edição de código-fonte, vem aqui na parte inferior, na parte superior do seu NetBeans, clica aqui em projeto, que você vai ter a oportunidade de voltar novamente para a área de edição de interface gráfica, a parte de visualização de interface gráfica, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter a oportunidade de selecionar o terceiro campo. Mantendo ele selecionado, vocês vão ter acesso, vai estar disponível para vocês a área de edição de propriedades de componente de interface gráfica. Como a gente acabou de selecionar o terceiro campo, vão estar disponíveis as configurações de propriedade relacionadas ao referido campo. Dentre as configurações de propriedade, nós temos aqui a propriedade editable, que permite configurar e atribuir esse campo ou informar se esse campo vai ser passível de ser editável ou não. Note que por enquanto ele está checado, significa que o usuário pode ter livre-arbítrio para poder editar as informações a ser exibidas num determinado campo. Como eu não quero que isso aconteça, eu vou desmarcá-lo. Isso vai impedir ou fazer com que o usuário não possa digitar nada dentro desse campo. Vamos testar para ver se o objetivo foi atingido. Vou clicar aqui em Play. Está aqui o nosso sistema em funcionamento. Agora, dessa vez eu vou digitar 5. Vou digitar 1. Vou clicar em somar, o resultado correto é 6. Mas observe que agora eu não tenho a liberdade de editar as informações exibidas no referido campo. Ok? E com isso a gente conclui a situação problema desse vídeo, que iniciou lá na semana passada, quando a gente começou a conceber o sistema, utilizando os recursos drag and drop do NetBeans para criar a nossa interface gráfica sem precisar de fato implementar a cada um dos comandos associados à geração desta interface gráfica. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente continua com mais uma situação problema associado relacionado à linguagem de programação Java. Obrigado, pessoal.